presença do Eterno aqui é grande, ele tem razão. Porém, o Espírito nos ministrou, segundo aos Coríntios, capítulo 12, vamos lá, do versículo 1. Do versículo 1, ele fala porque tem uma liberdade, né? É isso mesmo. Segundo aos Coríntios 12, ele diz, Paulo diz, eu conheço um homem, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, vamos ver isso? Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim, do versículo 1 ao versículo 10. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Paulo é demais, né? Não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Eterno. Conheço um homem no Machia que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Elohim o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Elohim o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele está falando dele mesmo. De um assim me gloriarei. É dele que ele nem conhecia, porque ele havia sido tão transformado pelo Espírito. Ele diz, de um assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que eu me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Eterno para que o afastasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Machia, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Machia, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar e queremos te bendizer por esse Shabat, pela tua presença, pela tua casa, pelos teus filhos, por cada um de nós que aqui estamos, para nos deleitarmos na tua presença. E estas palavras de Paulo nós a fazemos a nossa. Quando sentimos a tua presença, não há glória em nós, a glória pertence a ti. Ao homem, Pai, não é intrínseco ter glória nele mesmo. A glória pertence a Adonai. Se tu se retirares, a tua glória vai contigo. Assim diz a tua palavra. E nós ficaremos, ó Pai, sem a tua presença. Mas nós nos gloriaremos todo o tempo nas nossas próprias fraquezas, para que nenhum de nós venha se exaltar. Para que o teu nome seja grande, poderoso no meio de nós. Para a salvação, ó Pai, de muitos, ó Pai. E para a nossa própria salvação. É o que nós te agradecemos por esta paraxá. E te louvamos em nome de Yeshua, o nosso Machia. Amém. Nós queremos agradecer ao Eterno pelos nossos visitantes. Benedita está ali, né, Benedita? Senta a Jana ao lado dela para ajudá-la. Benedita é uma amiga que já esteve conosco há mais tempo, né, Benedita? E outros aqui. E ela disse que ela quer estudar a Torá. Então vamos ajudar a Benedita, não é verdade? E a amiga de Gleice também, que o Eterno te abençoe e a cada um dos irmãos que aqui estão. Fiquem à vontade que nós estamos na casa do Eterno. Nós gostaríamos de começar a paraxá Kitetsê, quando saíres, com uma experiência que nós tivemos essa semana. Então eu quero ir lá em 2 Samuel, porque a paraxá Kitetsê, quando saíres, toda ela fala de direitos adquiridos e que eles não podem ser subtraídos por nós. Quando nós subtraímos esses direitos adquiridos pela Torá, nós pecamos contra Adonai.
Então, em 2 Samuel, no capítulo 10, tem uma subtração de direitos. E os relacionamentos geralmente subtraem quase que sempre. Quando nós não vigiamos, eles subtraem direitos. Olha que coisa interessante esse texto. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum, o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então pensou Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi os seus servos para o consolar acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: pensas que Davi, por haver mandado consoladores, está honrando ao teu pai? Não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade e para espiarem, a fim de destruí-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, rapou-lhes a metade da barba, cortou-lhes a metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícia do ocorrido, enviou mensageiros a encontrá-los, pois estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E mandou dizer-lhes o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que eu vos torne a crescer a barba, e então vinde. O que está acontecendo aqui é uma questão de relacionamento. Davi mantinha bom relacionamento com Anum, com Naás, pai de Anum. Isso são relacionamentos entre nações, relacionamentos diplomáticos. E Davi, então, sabendo da morte de Naás, ele manda consoladores ao seu filho. Só que os consoladores, a leitura que os príncipes dos filhos de Amon fizeram, foi outra leitura. E então eles vão agir fisicamente para envergonhar os servos de Davi. Esta semana, quando nós, na terça-feira, caminhávamos de manhã, vindo para a congregação, nós assistimos uma cena que nos reportou esta palavra de 2 Samuel, capítulo 10, da seguinte forma: nós estávamos ali na curva do Saldanha, Sandra Machado, Carmen, Arister, Luciana e eu. E um motoqueiro vinha na pista. Quando ele faz a curva, ele passa na curva do Saldanha. Quando ele vai curvar outra vez, ele cai da moto. E o tombo ali foi violento, mas ele cai bonito, porque ele joga a moto e ele vai lixando pelo asfalto. E nós então fomos socorrê-lo. A Sandra Machado estava como guarda de trânsito, parando o trânsito, precisavam ver a cena, às 6 horas da manhã. E a Carmen ajudando a levantar a moto com Luciana. Só que uma coisa nos chamou a atenção. A sua roupa partiu redondinho, deixando as suas nádegas de fora. Não ficou totalmente de fora, porque a cueca não conseguiu rasgar toda. Então ele estava com vergonha da gente, ele ficava no muro assim, ó, se encostando para... um rapaz com um jeito tão calmo, tão tranquilo. Ele é um guarda de uma escola, mas ele estava nu. As suas nádegas estavam de fora. Nós oramos com ele, choramos ali com ele, imaginam a cena? E viemos embora para a congregação. Então eu disse, isso não foi uma coisa comum, o Eterno está falando ao nosso coração. São relacionamentos quebrados que nos colocam sem as nossas roupas, com as nossas partes íntimas à vista. Então, o que acontece? Quando você olha que Neemias, ali no capítulo 4, não precisa ir lá não, quando ele está ali reconstruindo Jerusalém e os muros, ele diz assim: em tempo algum eu deixei as minhas vestes. Ora, por que Neemias vai fazer esse comentário quando ele está falando ali da oposição à reconstrução? A oposição à reconstrução dos muros, a oposição à reconstrução de Jerusalém. Por quê? Porque você, para restaurar, você precisa todo o tempo cuidar das suas roupas
para que você esteja vestido. Aqui, em 2 Samuel capítulo 10, vai acontecer uma guerra. Uma guerra entre nações por causa disto. Olha aqui no versículo 12. Versículo 11. Disse Joabe: se os sírios, porque Anum vai convocar os sírios e os filhos de Amon para vir contra Israel. Israel vai ter que se defender. Então Joabe diz: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Sê forte, sejamos corajosos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Elohim, e faça o eterno o que bem parecer aos seus olhos. A vitória se encontrava nas mãos de Adonai. Faça o que bem lhe parecer aos seus olhos. E o que Adonai julgar, eu concordarei, e assim eu me alegrarei em Adonai. A Parashá Kitse, quando saíres, ela nos ensina várias leis relativas aos direitos das pessoas, que em quase todos os relacionamentos, esses direitos são subtraídos. E nós muitas vezes fazemos a subtração deles sem conhecimento bíblico. Olha para você ver, segundo Deuteronômio, capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 21, começa a Parashá com o direito da cativa de guerra. Um hebreu vai à guerra e ele tem direito a trazer de lá uma esposa. Tem lei para ela e tem lei para ele. Tem a lei para ela, que ela vai se manter esquecendo-se da casa do seu pai, chorando a casa do seu pai. Para ele é não aprisionar a alma dela. Então tem lei para os dois lados. A Torá é graça sobre graça, amontoada de graça e misericórdia. Tem lei para a cativa de guerra e tem lei para ele. Logo depois você encontra o direito do primogênito. O filho da mulher não amada. Você vai ver ali os direitos dele. Depois, logo em seguida, no versículo 18, até o versículo 21, você encontra a lei dos filhos desobedientes. Direito de pais e direito de filhos. Paulo, aqui não está escrito, mas Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Então tem leis para os dois. Interessante que aqui até aos amaldiçoados, os cadáveres supliciados. Supliciados? Isso aqui. Supliciados. Até para eles tem leis. E lei benevolente. Aí você vem a prática do amor. Você vê extraviado o boi ou a ovelha do seu irmão. Não desviará dele, mas restituirá o seu animal. Depois você vai ver leis diversas, leis sobre o casamento. Aí você vem a exclusão, no capítulo 23, a exclusão da assembleia, a lei da limpeza do arraial, leis diversas outra vez para você não trazer salário de prostituição à casa de Adonai. Aí você vai encontrar no capítulo 24 o divórcio. E você vai aí andando até a pena de açoites, a lei do levirato e pesos e medidas justas. Termina para achar Kitse quando saíres. Então nós temos aqui um aglomerado de direitos que nós, muitas vezes, cada um de nós, subtraímos esse direito do outro por ignorância ou porque não queremos obedecer a Torá por algum desses motivos. Então nós vamos, para nós entendermos, ou então pelo nosso egocentrismo religioso, ou por qualquer ideia de alguém, ou por um partido político. Mas o mais grave de tudo é o egocentrismo religioso. É o ego elevado. É a vaidade extremamente elevada. É o mais perigoso.
de todos. As ideias das pessoas é interessante. Um partido político também, mas para nós é o egocentrismo religioso. Para nós entendermos melhor esses direitos que são subtraídos das pessoas, nós precisamos meditar em Mateus capítulo 23. Vamos lá. Precisamos meditar em Mateus capítulo 23. Esses direitos que são subtraídos. Olha bem como Yeshua adverte o povo publicamente, mas também ele vai falar publicamente sobre esses direitos subtraídos, mas ele vai falar aos seus discípulos, ele vai advertir os seus discípulos para mostrar-lhes as irregularidades do egocentrismo religioso e que eles não estão livres disso. Eles não estão a salvo, quem? Os discípulos. Yeshua vai dizer para eles. Veja Mateus capítulo 23, de 1 a 4. Então falou Yeshua às multidões e aos discípulos. Ele vai falar publicamente, vai falar aos discípulos, está vendo? Portanto, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Você vai se prender aqui ao versículo 3, quando Yeshua diz assim, mas não procedais de conformidade com as suas obras, mas, pois dizem e não fazem. E Yeshua diz, olha as suas obras que eles fazem. Eles dizem uma coisa, mas eles não fazem aquilo que eles dizem. Isso que ele vai começar a nos falar. Irmãos, é notório que Yeshua reconhece, ao mesmo tempo, aqui nesse texto, a autoridade da Torá. E as autoridades religiosas de Israel, ele reconhece, como os fariseus e os escribas, que eles eram capazes de interpretar a Torá. De que eles são capazes de interpretar a Torá. Tem competência para tal. O que Yeshua aqui vai denunciar, ele não está menosprezando a Torá. E nem menosprezando as autoridades de Israel. Ele vai dar uma nota alta aqui numa questão que é atual e é atual. É a denúncia que ele faz. O abismo que separa aquilo que se prega com aquilo que se faz. É um abismo enorme. Se prega uma coisa e se faz outra. Se prega uma coisa, é isso que Yeshua vai se ater aqui. Ele não é contra a Torá e nem contra as autoridades de Israel. Ele sabe que elas são competentes o suficiente para a interpretação das leis. Mas ele vai se ater a isso. Há um abismo. Prega uma coisa e vive outra. É isso que ele está falando. A inadequação do ato à palavra. Não convém que seja assim, diz Tiago. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Quando vocês chegam lá, eu vou tomar uma água. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Tiago aqui, irmãos, ele fala muito bem para nos ensinar a palavra. Capítulo 1, ele diz assim, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque depois ele vai dar a introdução à bacia de bronze, para nós aprendermos a palavra. Então ele diz assim, que é semelhante ao homem, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo ao egocentrismo,
vai-se e logo se esquece do que era. Então, quando o Espírito vai falar da bacia de bronze, ele logo esqueceu quem é ele, porque ele se contemplou ali. Quando ele vai adentrar a presença de Adonai, ele tem que se lavar na bacia. Ela ficava depois do altar do sacrifício, estava a bacia de bronze. Vamos ver isso? Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Essa bacia era unicamente para a purificação das mãos. Capítulo 30 de Êxodo, do versículo 17 ao versículo 21. Olha aqui, na Torá. Disse mais o Eterno a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar as mãos, para você se apresentar limpo perante Adonai. Olha bem. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Eterno, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência, através das suas gerações. Mas você vai conferir comigo, aqui no capítulo 38, que esta bacia de bronze, capítulo 38, do livro do Êxodo, você vai encontrar no versículo 8 uma coisa muito interessante. Olha bem, o versículo 8, só ele basta. Fez a pia de bronze, com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se renunciam a ministrar, que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. Então, aqui, quando você olha aqui, você supõe, e os comentaristas também, que elas executavam algum serviço depois do altar do sacrifício. Ou elas estavam ali fazendo manutenção do santuário, ou elas estavam ali ajudando, tipo um trabalho levita, ajudando a cantar alguma coisa, elas estavam fazendo ali. Por quê? Em 1 Samuel, no capítulo 2, não precisa ir lá não. Há a menção delas, que os filhos de Eli, os sacerdotes, que estavam em pecado, deitavam com essas mulheres que trabalhavam ali nessa área do templo. Eles se deitavam com elas. Diz assim, ó, Eli, que já era muito velho, ouvia que os seus filhos faziam a todo Israel e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ora, aqui está dizendo que elas deram os espelhos que das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. Então, os comentaristas chegam a entender que ali haviam mulheres fazendo o seu trabalho de ajuda. Diante da tenda estava a bacia de bronze. Depois do altar, primeiro passava-se pelo altar do erguido, depois a bacia de bronze. Repleta de quê? Da glória de Adonai. Ali estava a bacia repleta da glória. Aí você viu por que o Espírito ministra ao nosso coração logo que ele sente a presença de Adonai? Porque a glória, ela é de Adonai. Ela não é intrínseca no homem. O homem não tem glória nenhuma. Ezequiel mostra para você N passagens de que quando Adonai se retira, a glória vai com ele. Vai com ele. Então, ali estava nessa bacia. É interessante notar que quando a Torá fala sobre as ofertas para a construção dos utensílios do tabernáculo, não é mencionada a bacia de bronze. As ofertas para a bacia de bronze. E seu suporte nas oferendas gerais. Logo aqui, ó.
Aqui, ó, no capítulo 38 mesmo. Olha o versículo 29. O bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de bronze, o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar. Não faz menção da bacia. Por quê que você acha que não faz menção da bacia? Por quê? Porque a bacia foi construída graças à liberalidade das mulheres que renunciavam aos seus espelhos. O que significa isso? Eu vou te reportar aquela imagem daquela história da Branca de Neve e os 7 anões. Você se lembra o que aquela princesa dizia? Espelho, espelho meu. Existe mulher mais linda do que eu? O espelho é onde você se vê. Mas as mulheres não estavam olhando para dentro delas mesmas. Elas estavam ocupadas em doar com liberalidade as ofertas para a construção da bacia. Por isso que a bacia não faz parte aqui, ó. Que coisa tremenda. É o Espírito Santo. Então, elas renunciam aos espelhos. Significa que as mulheres recusaram reproduzir suas próprias imagens e lidar apenas com a sua beleza. Elas tinham participação integral na entrada da tenda da congregação. Participação integral. A oferta, elas ofertaram seus espelhos como contribuição para a obra do Eterno. A dedicação dessas mulheres era integral na obra de Adonai. O texto bíblico menciona as mulheres como espelho das milicianas que militavam. Vou ler para vocês em outra tradução daqui a pouco. Desde a Idade Média até o século XVIII, o termo milícia foi usado para designar uma tropa levada às comunas para reforçar o exército regular. Essa milícia aqui de mulheres, elas estavam ali para reforçar a guarda e a tropa que guardavam o lugar sagrado. Milícia é uma força militar de um país, é uma força pública estadual, você sabe disso. Mas verdadeiramente é desconsiderado pela tradição, olha o subtrair de direitos. A existência efetiva dessas ofertas das mulheres como objetivo de purificação para não amar a si mesmo. Quer dizer, a tradição não toca nesses assuntos, que elas fazem parte da purificação da bacia, onde se lavava as mãos e os pés, não toca nesse assunto e subtrai direitos adquiridos pela Torá. Direitos adquiridos pela Torá. Então, elas fazem parte de uma ajuda, de um trabalho efetivo ali. Eu nunca tinha visto isso, Dinaí. Eu vi porque o Espírito, nunca tinha visto. Eu vi porque o Espírito de Deus me ensinou. É a renúncia. É a renúncia que se faz de si mesmo para contribuir com a obra. Porém, mas a tradição não reconhece isso. E aí parte para a subtração de direitos. Porém, a retaliação foi qual? Subtrair direitos. Subtrair direitos. Subtrair direitos nos relacionamentos. Interessante que pastor Isaac, quando me ligou falando sobre o sobrinho dele, ele disse assim, Patrick, aí ele disse assim, pastora Sandra, você virou, isso foi agora, não tem um mês que eu estive no Rio. Você virou as costas. Eu tive que fazer uma reunião com a congregação por causa do levante de uma judia aqui dentro da congregação contra você.
Sabe por quê? Quando eu a vi, eu chamei o pastor e falei assim, o senhor acha que a postura dela é uma postura de alguém que está retornando, não é? Vocês pensam ela bem mais nova que eu, uns 10 anos. Mas pensa, uma mulher com 10 anos mais nova que eu, com uma saiazinha toda pregueadinha, com os joelhos todo de fora, parecendo uma colegial. Eu falei, pastor, não precisa colocar nenhuma confiança, porque pelos frutos os conhecereis. Eu só disse isso a ele. Só disse isso a ele. Ele falou, pastora Sandra, você é terrível quando você fala as coisas. Eu não falei para a mulher, eu falei para ele. Falei, não adianta você apostar, que aí não vai sair nada. Daí não vai sair. Aí ele confirmou isso para mim. Por que ele teve que fazer uma reunião com a congregação? Porque eu sou mulher. E ela queria também ocupar a Bimá como eu. Ela não foi chamada. Não foi chamada a isso. Para fazer isso que eu estou fazendo aqui, tem um chamamento específico. Para fazer o que eu faço. Então, é isso aí. Eu não posso subtrair. Eu fiquei muito feliz com essa paraxá. Porque quando eu encontrei essa contribuição aqui das mulheres, efetiva, que a tradição muitas vezes não reconhece. E é o que a pastora Sandra irmãos, antes de começar esse chamamento de retorno, eu tive uma visão em uma igreja evangélica onde eu estava. E Yeshua vinha descendo um morro assim, eu tive uma visão. E aquele morro todo de pedra vermelha, de terra vermelha batida, ele vem conversando com vários homens e conversando. E eu estava aqui, aqui tinha uma estrada, ou ele iria para cá ou ele iria para lá, mas eu estava aqui esperando por ele. Porque o ministério de Yeshua em Lucas, eu te mostro quantas vezes você quiser, que ele era acompanhado e sustentado por mulheres. E ele não as rejeitou. Ele não subtraiu direitos delas de servir a Adonai. Eu estava aqui. E esperando que ele descesse com aqueles homens. Ele não fala nada para mim. Ele só me põe embaixo do braço dele, continua andando e conversando e ensinando com aquele bando de homens, mas eu estava aqui, protegida, amparada, para suportar a avalanche de perseguição por causa da subtração de direitos de servir a Adonai. Então, é interessante que você vai ver que todo aquele que não oferta seus espelhos, ele torna um personagem lendário, para os homens também. Todo aquele que não oferta os seus espelhos, torna um personagem lendário da mitologia grega, que você sabe de quem eu estou falando, de Narciso, célebre por sua beleza. São estragos que nós mesmos fazemos. Nós temos que adestrar as nossas mãos para a peleja, para nos aquecermos, mas no fogo do Espírito. Não numa busca irrefletida, uma busca tola. Mas nós temos que cerrar os nossos punhos e partir para a guerra contra nós mesmos. E remover da nossa vida os espelhos. E fazê-los de doação a Adonai. De oferta para a obra de Adonai. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Porque nós não podemos nos esconder de nós mesmos. Porque Adonai vê o nosso coração. E sabe o que está dentro de nós. E ele fala toster, é aquela palavra outra vez em inglês, é rápido. Isso precisa ser entendido e rápido. Para que nós não caiamos em laços. E para que a situação não fique mais tensa do que já é. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Então, quando Narciso, célebre por sua beleza, ele apaixona-se por sua própria imagem. Por isso que Tiago fala,
contempla-se no espelho e sai dali e esquece de como era. Narciso ficou apaixonado por ele. Então, ao olhar nas águas, ao olhar-se nas águas de uma fonte, no fundo dessa mesma fonte, ele se precipitou a fim de abraçar ele mesmo. A fim de abraçar ele mesmo. Foi metamorfoseado numa flor que traz seu nome, o narciso silvestre, e também chamado junquilho, homem enamorado de si mesmo. Sabe que Narciso se apaixonou pelas mulheres e pelos homens. Então, a Torá, ele tornou-se enamorado dele mesmo. Então, nós precisamos, e a Torá proíbe toda essa idolatria a si mesmo. Olha aqui no Deuteronômio mesmo, no capítulo 4. Vocês viram aquele rapaz lindo que faleceu quinta-feira, né? Foi quinta? Foi. Bonito, eu acho bonito, não sei se vocês acham. Mas eu acho, é o Domingos. Domingos, capítulo 4 do Deuteronômio. Por que que ali você acha que Adonai permite tudo aquilo ali? Para mostrar que ele existe. Para mostrar que ele existe, ele se impõe com seus mandamentos. Essa instituição Rede Globo, que mata milhões de pessoas, que ficam à frente do televisor com um entretenimento diabólico. Aquele rapaz, segundo aquilo que Luciana me contou, ele morre e depois ele é salvo pelo rio. Aí na mesma hora eu lembrei de Faraó. Faraó vai e se apresenta lá no Nilo. Moisés vai lá e se apresenta lá no Nilo, onde está Faraó. Faraó adorava o Nilo. E a divulgação da Rede Globo é adoração a um rio. O rapaz vai morrer no próprio rio. Deixando a mulher e 3 filhos. Porque Adonai se impõe para cumprir os mandamentos, irmãos. Olha aqui o mandamento aqui, quer ver? Capítulo 4. No dia em que o Eterno vosso Elohim falou convosco em Horebe, no Sinai, no meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, guardai com diligência as vossas almas, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, mesmo que seja a sua imagem. Adorar a você mesmo, olha aqui, ó. Figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E quando levantares os teus olhos aos céus, e vires o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército dos céus, não sejam seduzidos a inclinar-vos a adorar coisas que o Eterno teu Elohim repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O rio pertence a todos, ele não pode ser adorado. Adonai se impõe para mostrar que ele existe. E o homem que põe a sua batata no forno para assar. Porque se você ou eu nos inclinarmos a adorarmos a nós mesmos, que é proibido aqui, e se tornar um narciso, o que vai dar esse negócio aqui? Você vai ser apanhado pela espada, pela Torá. Voltemos a Mateus 23. Nós veremos a mais severa subtração de direitos das pessoas por parte do egocentrismo religioso. Eu falei para vocês, o perigo não são as ideias, nem os partidos políticos. O perigo que Yeshua trata aqui é o egocentrismo religioso. Olha só, capítulo 23, deixa eu chegar lá, de Mateus, capítulo 23, eles fazem cargas pesadas, olha aqui, 4.
atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles fazem cargas pesadas. Em outra tradução. Eles fazem todas as suas obras. Olha o versículo seguinte. Para serem notados. Olha só. Para serem notados. Sim, eles incham seus tefilins e alongam seus filactérios, seus citicites. Eles alongam para serem notados. Isso aqui, irmãos, é a mais severa subtração de direitos das pessoas. É o egocentrismo, é a religião. Você tem que amar Adonai de todo o seu coração, com toda a sua força, a ponto de renunciar a tudo e a todos, por amor a Ele. A tudo e a todos. Por isso que eu estou dizendo que é a mais severa subtração de direitos. E Yeshua vai condenar esse egocentrismo religioso. Ele é igual à hipocrisia. Ele diz aqui, ó, sim, eles se incham. Olha só, amam os primeiros lugares. Olha no versículo 5. Alargam seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes, seus citicites. Os filactérios, ou os tefilins, são estojos de couro que os hebreus usam até os nossos dias, amarrados por correias aqui na fronte, ou no braço esquerdo dos hebreus. São chamados tefilins. São chamados citicites em algumas traduções, não é? Então, eles se enfeitam assim toda manhã para o shacharit. Apenas no Shabat? Não. Mas todas as manhãs eles se enfeitam, com exceção de Shabat. Para envolver-se com seu talit, ou chale de orações, aí ó, eles estão aqui com o talit, e com o chale de orações, são chale de preces, para dizer assim a sua oração matinal. Amém. É um direito que os homens têm. E Yeshua também os usa. Ele não está condenando nada disso. Ele não está condenando nada disso. Esses estojos de couro contêm os versículos da Bíblia que ordena os hebreus a usar as caixinhas aqui no braço, amarrá-los todos, colocar o chale de oração e ir diante da presença de Adonai e reverenciar Adonai. Você conhece todos os textos. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 11, está tudo ali e mais outros textos da Torá. Esses textos são escritos em pergaminho, com tinta especial, parecida com aquela com que os escribas escrevem os rolos da Torá. Parecida com essa tinta. Ainda hoje, os hebreus perpetuam estas práticas impostas pela Torá, que escolheram como regra de vida. Você só faz se você escolhe, você não é obrigado. Mas escolha com um coração sincero. Escolha para fazer corretamente. É isso que Yeshua está falando. É isso que ele está ensinando. Irmãos, Yeshua não condena esses costumes. De forma alguma. Que ele mesmo praticava. Yeshua condena a ostentação dos fariseus. A ostentação que os fariseus e os saduceus se colocavam a cumprir os seus serviços. Ostentar é exibir-se, é mostrar-se a si mesmo e aos outros. Por isso que você tem que abrir mão dos espelhos. Tem que abrir mão dos espelhos, de todo o aparato. Ostentar é revelar com orgulho, pomposo, vaidoso. Pomposo e vaidoso. Yeshua não era esquizofrênico. Por que eu digo que ele não era esquizofrênico? Porque ele mesmo usa tudo isso. Ele mesmo. Da mesma forma com os citicites, é o termo que é melhor empregar para essas franjazinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Dos 4 cantos.
Não existe como traduzir. É tzitzit. Isso aqui. Isso aqui é algo extremamente nobre, nobríssimo, o significado de tudo isso aqui. Mas isso não pode se tornar vaidade, ostentação. Olha bem, eu vou te explicar. O melhor termo para empregar, não há transcrição no hebraico, do que traduzi-lo, essa palavra tzitzit. Por quê? Trata-se de 4 cordinhas. Você olha, pendurado nos 4 cantos, que os hebreus usam nos 4 cantos do seu chale, de preces, e cada um dos fios corresponde às 4 letras do nome de Adonai. Yud-He Vav-He. Corresponde às 4 letras do nome de Adonai. Yud-He Vav-He. Então, cada cordinha é feita de 4 fios amarrados, de forma que reconheça claramente o equivalente numérico das 4 letras, segundo a maneira com que um dos fios rodeia os outros 3. Yud 10, Re 5, Vav 6, Re 5. Então, nós temos um total de 26 aqui no tetragrama e no que vocês carregam aqui, nos chales de oração. Então, segundo o total das letras do tetragrama, que exprime o desejo dos hebreus de serem cercados por toda a parte da presença de Adonai e sê-lo em todas as direções do espaço. Eles estão falando quando colocam o chale de oração com essas cordinhas penduradas, os tzitzits, que eles querem ter e ser a presença de Adonai em tudo e em todo lugar. É isso que é o significado. Esse é, até os nossos dias, o hábito de um hebreu fixado pela Torá. Então, é a existência de uma legislação, de um direito, só ele não pode ser exercido com ostentação. Ele tem que ser exercido com toda renúncia, para entregar o melhor que você tem. É isso que Yeshua está brigando aqui. É contra isso. Por quê? Porque você vai ver que Yeshua, como hebreu, ele foi fiel àquilo que ele usava. Olha lá para você ver, Mateus 14. Ele foi fiel àquilo que ele usava. Porque ele não ostentava. Ele não usurpava direito de ninguém, nem Shabat. Os discípulos estavam com fome, vão colher espigas e comer em Shabat. Ele estava trabalhando como estavam trabalhando os sacerdotes no templo. Não podiam ficar com fome. Ele não vai usurpar direitos. Ele não vai subtrair direitos. Você vai ver, 14, versículo 36, ó. E lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, tocar o tzitzit, que ali está o tetragrama representado. O tzitzit. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Era nessas cordinhas que você está vendo aí, com esse significado profundo que Yeshua usava, como um hebreu fiel que ele era. Como um hebreu fiel. Então ele não era esquizofrênico, de condenar uma coisa que a Torá manda fazer. Só que a forma que se faz, que é a condenação de Yeshua. A forma com que se faz. Porém, Yeshua condena a hipocrisia dos homens, que com isso produz impureza. Impureza. Produz impureza. É o que os homens produzem. Por isso que eu falei para vocês. Opressão, subtração de direitos das pessoas, por causa da arrogância de uma tradição que eles inventaram além da Torá, que muitos inventaram. É igual a tradição cristã. Hoje eu cheguei aqui e o irmão disse que foi oferecido para ele um livro com 21... Ai, como é que é, minha irmã? 21 dias sem lei. Falei, tá, Brasil já é uma bagunça. Vão tirar a nossa... Vão queimar a nossa Carta Magna. Vão queimar. Você vai ver que bagunça vai ser boa. Se com ela já está assim,
Então nós vamos queimar a carta magna, a direção da nossa nação espiritual. Vamos queimar. Isso quiser, eu falei, eu quero ver o livro. 21 dias. Ele ainda usa o número 7, número sagrado, para representar. 21 dias sem a Torá. No mínimo estão fazendo uma novena, alguma coisa, para ficar 21 dias sem a Torá. Ou então ele vai me convencer que ele vai morrer se 21 dias ele ficar sem a Torá. A não ser que seja esse o recado. Né? Hein? Ah, sem lei, apenas a graça. Hein? E na graça. 21 dias sem lei e na graça. Ele desconhece que a graça está encoberta na Torá. Há uma terminologia lindíssima que os rabinos usam. Graça encoberta. Graça escondida na Torá. Que ignorância, irmãos. Que ignorância. Que ignorância, que ignorância. Ignorância. Olha Mateus 23, de 6 a 12. Yeshua vai pronunciar aqui uma série de oie, vós. Oie significa a mesma coisa que ai de vós. No hebraico é oie, vós. Oie de vós, olha aqui. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados rabis pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Ele diz, e nem sereis chamados mestres, pois só um é o vosso mestre, o Machia. O maior dentre vós será vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Yeshua começa agora, a partir do versículo 13, a proclamação dos oie. Ai de vós. Yeshua aqui, ele está fazendo um lamento diante de um estado de fato extremamente nocivo, subtração de direitos dos outros, por causa de arrogância, por causa da minha e da sua altivez. Então ele diz, esse é um estado extremamente nocivo, nocivo e nocivo. E Yeshua lamenta como lamentou Isaías no capítulo 5, como lamentou Jeremias no capítulo 4, versículo 13 a 31, no capítulo 6, e Jeremias lamenta esse estado nocivo de Jerusalém e de Israel na época deles. Irmãos, essa condição, oie vós, é de uma pessoa que está sobre maldição. Irmãos, presta atenção. Essa expressão, oie vós, é uma expressão que está falando de alguém que está sobre maldição. Maldição. Lembrando que a raiz, galau, maldizer, geralmente significa ser privado de peso e de sua densidade. Ser leve. Ser leve. Qualquer coisa te leva. Porque você não tem o peso da presença de Adonai. Você é maldito. Você é maldito quando você confia em você mesmo. É galau. Maldito. Aí você vai ver que a maldição significa aqui a profanação da imagem de Adonai. Porque você toma a sua imagem e vai adorar a você mesmo. Igual Narciso. Vai adorar a você mesmo. Adorar a você mesmo. Então você profanou a imagem de Adonai, o qual Gênesis 1, versículo 27, diz que nós fomos criados.
A imagem de Adonai. Nós fomos criados à imagem de Adonai. E quando nós fazemos isso, nós somos malditos. Malditos. A imagem que todo ser humano é portador. Todo ser humano. Mas a Torá é tão perfeita. A Torá é tão perfeita. A Torá é tão perfeita que ela não tira direito nem de maldito. Vamos lá, Deuteronômio. Ela não tira direito nem de maldito. Deuteronômio capítulo 21. Ela não tira, Léo, direito nem de maldito. Olha aqui, capítulo 21, versículo 22 e 23. Até o maldito possui o direito, e nós não podemos negligenciá-lo. Olha aqui, quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte, e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Você terá que enterrá-lo, mesmo que ele seja maldito. Você lembra onde foi o seu Senhor? E onde, eu vou te mostrar depois, nós somos chamados a encontrar Adonai na tenda fora do arraial. Até o supliciado. Aqui, ó, certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Elohim, porque ele profanou a imagem de Adonai, que ele carrega, e que todo humano é portador. A Torá é perfeita, a Torá é justa, a Torá é boa, a Torá é a vontade de Adonai revelada sem tirar direito de ninguém, subtrair nada de ser humano algum. Vejamos para você ver os 3 primeiros lamentos de Yeshua, lá no capítulo 23. Volta lá comigo. Oie, porque paramos para ver que nem do maldito é retirar direitos. Ele tem direito a ser enterrado. Mateus capítulo 23. Olha para você ver. Olha aqui no versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Irmãos, oie, malditos escribas e fariseus hipócritas. Ora, Yeshua respeita toda a autoridade de Israel e sabe que elas são capazes de interpretar as leis. Mas por que ele está falando isso aqui? A forma com que estavam fazendo, de ostentação, de orgulho, de altivez, de soberba. Então ele diz aqui, ó, vós percorreis o mar, o continente, para fazer um único prosélito. E quando ele se converte, ele se retorna. Vocês fazem deles um filho do inferno, mais do que a vós. Pior do que vocês. Você sabe que é prosélito? É um estrangeiro convertido aqui à fé judaica. Isso é um prosélito. Ou convertido a um partido político. Ou convertido a uma ideia, um prosélito, é um estrangeiro. O proselitismo, ele consiste no esforço proposital de fazer um convertido retornar à fé. Os fariseus mantinham missões por todo o império e faziam prosélitos até entre os auxiliares dos imperadores. A Bíblia traz isso. Eles faziam prosélitos até os mais chegados auxiliares dos imperadores. Você vai ver, Jorge vai adorar esse texto. Lucas capítulo 7, vamos lá. Jorge vai adorar, porque este prosélito, Jorge, convertido ao judaísmo, não é? Eu também sou prosélita. Eu sou estrangeira, não sou da nação de Israel, sou
Não nasci ali, sou brasileira. Descendente de judeus, mas brasileira. Eu sou uma prosélita. Vocês também. Não é? Olha aqui no capítulo 7. Jorge sempre disse isso aqui para mim. Tendo Yeshua concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião era um homem grande, responsável por não sei quantos homens no exército, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Yeshua, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Está vendo? Ele aderiu à fé judaica e construiu a sinagoga. Então Yeshua foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo digo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Yeshua se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Está vendo? Os fariseus faziam prosélitos em todo o reino, até aos mais próximos dos imperadores. Segundo Juster, que escreveu Os Judeus no Império Romano, existiam na época cerca de 8 milhões de pagãos convertidos à religião da Bíblia. Convertidos à religião da Bíblia. Um estrangeiro residente, ele se chama, é chamado de Gertossab no hebraico. Essa expressão acabou sendo traduzida como prosélito do portão, que está lá em Deuteronômio no capítulo 5:14. Mas os próprios judeus subtraíram desses prosélitos, subtraíram direitos tremendos de servir a Adonai. Aquele texto que nós lemos em 2 Reis, no capítulo 17. É chamado de prosélito leão. Isso é uma sátira. Prosélito leão. É uma sátira judaica. Isaías não diz assim. Isaías não diz assim. Porque os judeus estavam subtraindo direitos dos prosélitos, daqueles que se convertiam. Mas o profeta Isaías vem no capítulo 56 e diz: o estrangeiro que se unir a mim, que guardar os meus shabatos, terá um nome maior do que dos filhos. Esse é Yeshua. Esse é Yeshua, essa é a voz de Yeshua. Sem ostentação, sem procurar diminuir ou aumentar nada. Esse é Yeshua. Esse é Isaías. Yeshua falava em voz com os profetas de Israel. Numa só voz, uníssona com a Torá e com os profetas de Israel. Então, o sucesso relativo da propaganda judaica, hebraica, era e é até hoje, em parte, devido à decadência do pensamento e dos costumes pagãos. O que eu estou falando? A propaganda hebraica nos nossos dias, você sabe que está uma propaganda grande, né? É pastor comprando talite, usando talite para ungir ao outro. É o outro que toca chofar qualquer dia, qualquer hora. É mulher usando talite, quipá. Está uma bagunça a propaganda hebraica, não está? Está uma bagunça. Yeshua vai pôr ordem nesse negócio. Que ele não diz respeito à Torá. Se as mulheres estão desrespeitando, elas pagarão o preço pelo desrespeito delas. Porque não é assim. É a propaganda hebraica.
Sabe por que está em alta? É devido à decadência dos costumes do mundo e dos costumes pagãos. E da forma com que o cristianismo vem e abafa e faz prosélitos maiores do que os próprios judeus. Por causa de disputa, por causa de competição. Vem e faz muito mais. Essa propaganda ela está em alta hoje. Por causa dos costumes que estão. A decadência dos pagãos chegou ao máximo. Chegou ao máximo. Então, a Torá... Fala, meu irmão. Eles vão segurar onde? Na orla onde está o tetragrama. Os tzitzit. Exatamente. Porque sabe que a Torá é justa, boa, perfeita e a vontade de Adonai revelada. É ela. É a Torá. Isso é verdade, é uma profecia. Fala no microfone, meu filho, porque eles não estão te ouvindo. E eu vou tomar água enquanto isso. Alô, Wilson. Não, na verdade era mais uma pergunta, porque dito dessa propaganda hebraica, né, judaica mal feita, da forma como está sendo mal feita. Mal feita. E denigrindo a tentativa daqueles que de coração querem retornar ao eterno. Porque uma coisa que eu tenho visto, pastor, pela nossa própria experiência ali na Rua 7, é que quando um verdadeiro judeu, um Eretz Israel, cumpridor da Torá, ele vê um estrangeiro retornando de forma honesta para Adonai, ele adere ao estrangeiro, ele não torna o estrangeiro um competidor dele. Sim, é o que Isaías faz. Mas o que eu tenho visto é o desprezo deles para com aqueles que fazem de forma a se ostentar, a ponto de desprezarem o fato de estarem usando um kippá, usando um talit e chegando ao ponto de dizer que eles não têm o direito a isso. Por quê? Pelo fato de estar sendo feito da maneira errada. Eu creio que os próprios pais irão rejeitar estes. Eles serão condenados tantos quantos os que se ostentam na própria tradição? Exatamente. Mesma coisa. Porque houve uma Estão experiência. inseridos dentro disso. Houve uma experiência que eu vi de um homem que se enfatiotou de judeu para ir a Israel. Deixou barba crescer, comprou chapéu de rabino, aquela roupa preta. Ele é um brasileiro. Ele é um brasileiro. Criado dentro do cristianismo e conheceu o retorno e se fantasiou. Você sabe o que aconteceu com ele, pastor? Ele pisou dentro de Israel, um soldado botou ele contra a parede e falou: tira essa roupa, porque você não é digno de usar ela. Rasgou a roupa dele de cima e embaixo. Só a enfatiação e a invenção de moda. Tirou as vestes, ficou nu. Porque ele não era digno de vestir aquela roupa. Eu entendo que ali o soldado judeu viu a fantasia de judeu que ele usava e não a fé hebraica no coração dele. Porque se você quer usar, você tem o direito. Eu acho lindo vocês usando. Eu acho a coisa mais linda ele aqui. Lindo, eu acho lindo. Meu irmão, maravilhoso. Eu amo tudo isso. Mas eu gostaria que eu quero que vocês façam. Eu vou dar todo apoio, porque eu não faço. Eu não tenho direito a fazer isso, eu sou mulher. Eu não posso avançar direitos os quais eu não tenho. Senão eu vou cair no mesmo erro e no mesmo pecado. Mas se vocês que têm o direito da Torá e vivem dela e querem se subordinar a ela, que o façam com todo respeito, que recebam os hebreus e que vivam como eles e que eles vão receber vocês. E o cumprimento de Isaías 56 vai acontecer. E vai acontecer o que Yeshua fez. E vocês serão muito abençoados. Muito abençoados. Eu acho a coisa mais linda, sinto o maior prazer de estar ali e ver vocês fazerem o percurso da Torá, reverenciando a Torá, cada um com seu talite, com seu kippá. Qualquer judeu que entrar aqui vai ficar olhando para vocês e vai dizer verdadeiramente, eles estão retornando e vai respeitar. Judeu sério. Não é aquele que é enfatiotado e cheio de ostentação, também não. E de orgulho, e falando um hebraico que... Fala.
cinza, bem olhando, ela está parada aqui olhando, porque o canto... Eles sabem tudo o que se passa aqui, as janelas estão abertas. Sem música, só com a voz. Tocando, foi tão lindo, ela chamou o rapaz veio e ficou olhando, ficaram olhando ela, um rapaz e uma criança do lado. Ficaram um tempão, depois eles regularam. Mas com o tempo, nós estamos os homens em pé, só de estar ali cantando de frente para olhar. Esse é um direito dado a vocês. É um direito. O problema é a forma com que se faz. Pense que é um direito de vocês. Yeshua não condena nenhum proselitismo do qual seus próprios discípulos serão ardentes futuramente propagadores da fé. Não é? Yeshua condena a distância que separa a crença divulgada e a maneira com que ela é vivida. A distância que separa a crença divulgada e a maneira com que ela é vivida. É isso que ele condena todo o tempo aqui. Ó. Ele diz, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de um ter desfeito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, na descida do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ou do Paráclito, em Atos capítulo 2, os prosélitos estão todos ali, recebendo a mesma porção. Porque quando nós criamos estas coisas, nós dividimos, nós separamos, nós criamos problemas terríveis. Irmãos, Yeshua aceita a totalidade da Torá. Totalidade da Torá. Com a condição de não sacrificar o espírito da Torá. Qual é o espírito da Torá? Justiça, misericórdia e fé. Ele aceita a totalidade da Torá, com a condição de não sacrificar o espírito dela. Justiça, misericórdia e fé. Aí você vai ver ali no Mateus capítulo 23, versículo 23 sobre isso. Mas eu quero que você ouça o que fala Isaías desse espírito da Torá. Não sacrificar esse espírito. Olha a pia de bronze vindo ali outra vez. Lavai-vos, diz Isaías. Purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos. Isaías 1, versículo 16. De diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, diz o profeta Isaías. Aprender a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, ao prosélito, que se une a vocês para se converter, para retornar. Jeremias diz a mesma coisa no versículo 20, no capítulo 22, versículo 3. Assim diz o Eterno: exercei o juízo e a justiça. Livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro. Não subtrai direitos do estrangeiro. Não oprimais nem o órfão, nem a viúva, nem derramei sangue inocente nesse lugar. Olha o versículo 28 de Mateus 23. Olha, para você ver uma coisa. Assim sois vós, ele diz, capítulo 23 de Mateus. Assim sois vós por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro sois cheios de hipocrisia e sem a Torá. Sem a Torá, igual esse rapaz que está escrevendo o livro, sem a Torá. Irmão, ser sem Torá é ser pior do que o idólatra. Fala, meu. Deuteronômio 27, 19. Maldito seja aquele que defender o direito do peregrino. Isso! É amém, é isso aí. É isso aí, Lázaro, exatamente. Que perverte o direito, é isso que Yeshua está falando. Então, você está cheio de hipocrisia e sem a Torá, é pior do que você ser um idólatra. Você viver sem Torá. É pior do que ser um idólatra. É considerado por Yeshua. Aqui sim encontra a verdadeira razão da condenação da hipocrisia e do egocentrismo religioso entre os homens, pois proclamam uma fé da qual eles são, na realidade, completamente desprovidos desta fé.
Eles são hipócritas e sem a Torá. Ser sem Torá é ser bem ruim. É bem pior do que o idólatra. É isso que Yeshua está dizendo aqui, ó. É bem pior, no versículo 28, ó, do que ser sem Torá. Conclusão. O mês de Elul, ele é o mês da separação. É um mês especial para nós. Vocês deviam estar todos aqui de manhã, de tarde, de tarde, de manhã, de manhã, de tarde, de tarde, ouvindo a voz do shofar. Mas eu sei que não há condições, né? Por causa do trabalho de muitos. Então o acróstico de Elul é o Aleph, o Lamed, o Vav e o Lam. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani ledodi li. Não é isso aí? Eu sou do meu amado, meu amado. Você se separa. Você vai se purificar para você ir a Ele. Ir a Ele. Ser dele. A ordem para nós, nesse mês, para você e para mim, é: tira o adorno e põe a aliança. Para você e para mim. Tira o adorno e põe a aliança. O que é adorno no hebraico? E o que é pôr aliança? É você declarar de todo o seu coração: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu pertenço a Ele e Ele me pertence. Isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. O que significa tirar o adorno em português? É o enfeite, é o ornato, é o atavío. No hebraico o verbo é hadaram. Lembra de Shulchan? Hadaram? Glória. Mesa da glória. Então no hebraico adorno é hadaram. É o verbo. Hadaram, adorno, o verbo, ele é usado para descrever principalmente as relações humanas, que são elas que subtraem direitos das pessoas. Relações humanas. Ali na Torá, aqui quando você vê Hadaram, vai lá comigo em Levítico capítulo 19. Hadará, ou Hadaram, eu não sei pronunciar direito não, vocês me aguentem um pouquinho, tenham paciência comigo. Capítulo 19 de Levítico, o versículo 32, aqui, diz assim, ó: diante das cãs te levantarás, honrarás a face do ancião, e temerás o teu Elohim, eu sou o Eterno. O que está falando aqui? Que devemos honrar os mais velhos. É o mesmo mandamento de honrar os pais que está no Decálogo em Êxodo capítulo 20. Em outra tradução diz assim, ó: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Elohim, eu sou o Eterno. Está lá na nossa paraxá, Deuteronômio capítulo 21, a desobediência a pai e mãe. Hadaram fala das relações, adorno, das relações humanas entre as pessoas. O termo aqui, diante do senil, nessa tradução, tu te levantarás, engrandece as faces do ancião, estremece diante de teu Elohim, eu Adonai. O termo senil no árabe é seba, deve ser traduzido de acordo com o árabe shiban, como sinônimo da palavra idoso. A palavra não denota, como geralmente se admite, a ideia de uma pessoa de cabeça branca. Não denota. Mas simplesmente o envelhecimento. Não, por quê? Como é que vocês vão ver cabelo branco em mim? Está pintado? Não é? Só se eu tirar aqui que não deu tempo de pintar. Nelas. Entendeu? Então não denota cabelo branco, denota envelhecimento. A palavra no hebraico. Envelhecimento. Então, o respeito ao idoso é da mesma natureza que aquele mandamento do Êxodo 20. Ao pai e à mãe escrito no Decálogo. Esse cumprimento desse mandamento tem que ser público.
que se você voltar a nossa paraxá, quando saíres, você vai ver ali no Deuteronômio 21, que ele é um mandamento público. Porque o filho, ele é repreendido nas portas, publicamente, porque ele desonrou seu pai e sua mãe. Ele usurpou o direito dos pais de serem honrados. Mas os pais também são obrigados a não irritá-los, porque os pais também têm mandamentos a cumprir, diz Paulo escrevendo aos Efésios. O idoso tira sua força da sua experiência e da sua sabedoria. Glorificá-lo é ao mesmo tempo reforçar o clã e aquele que funda o clã, que é Adonai. Adonai, ele é chamado de ancião de dias. Você conhece na Bíblia um exemplo negativo com um ancião? Você quer ver comigo? 2 Reis, vai lá. 2 Reis, negativo contra o ancião, contra o profeta Eliseu. Ele é chamado por uns rapazinhos de calvo. Esses rapazes vão morrer. O pecado é público. Aqui. Olha aqui. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 23 e 24. Olha só. Então subiu dali a Betel, Eliseu. Indo ele pelo caminho, os rapazinhos pequenos saíram da cidade, zombavam dele, dizendo: sobe, calmo, sobe, calmo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Eterno. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. 42 daqueles rapazinhos. É só por causa disso? Jorge está me perguntando, só por causa disso? É o mesmo mandamento que está no Decálogo, capítulo 20 do Êxodo. É isso aí. Então, você vê que Adorno inclui demonstrar parcialidade. Hadarã inclui mostrar parcialidade ao pobre envolvido em uma disputa legal. Você não vai defendê-lo só porque ele é pobre. Você tem que defendê-lo porque ele é inocente. Senão você vai ter que usar de parcialidade. Não é? Por outro lado, há proibições de cortejar os ricos. Senão você vai subtrair direitos. Bajulá-los em busca de atenção. Ou fazer vista grossa a uma conduta digna de repreensão. Quando você faz vista grossa a uma conduta digna de repreensão, você está pecando. Pecando. Então, a Torá diz: não farás injustiça. Olha aí no capítulo 19 do Levítico. Dentro do código de santidade. Porque o tom alto de Exu é a prática da justiça. Aqui no capítulo 19, no versículo 15. Não farás injustiça. E aí por que eu falei que eu fiquei muito feliz com essa paraxá? Porque eu descobri a bacia de bronze no serviço das mulheres na porta da tenda. Porta da tenda. Né? 20 anos assim. Então vamos. Que Esdras ali, o pecado foi grande. E Esdras, Neemias, porque eles casaram com mulheres estrangeiras, subtraindo o direito das hebreias de trabalhar a obra. Como? Fala pelo microfone. Nós já estamos encerrando, hein, gente? Porque eu tenho que ir em Êxodo 33. O senhor estava ensinando isso aí. Eu estava observando ali em Esdras, quando ele vai repreender ali, quando os hebreus casam com as mulheres estrangeiras. Ali elas foram subtraídas desse trabalho, porque eles não poderiam casar com mulheres estrangeiras. Elas foram subtraídas. Elas foram subtraídas, as hebreias também não. E agora? Quando o senhor estava ensinando. Era o direito que você vê todo o discurso, eles vão reconhecer esse erro e vão pedir perdão a ela. Amém, Baruch Hashem. É só pedir perdão ao Eterno e Ele vai trazer tudo à luz. Então,
mostrar parcialidade ou bajular o rico. É aqui, ó, versículo 15 do capítulo 19, ó. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás, porque ele é pobre. Você vai defender o direito dele se ele é inocente. Nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. O mês de Elu é o mês próprio para tirar o adorno e os atavios e colocar aliança. O mês de Elu é o mês próprio de tirar os atavios, os adornos e colocar aliança. É porque constitui o que diz a Yeshua. Portanto, tudo que eles dizem, fazei-o e guardai. Lá em Mateus 23:3. Apenas não faça segundo as suas ordens. Se eles dizem não, fazem. Eles dizem não. Esse é um adorno. É nós falarmos que nós fazemos, mas nós não cumprimos. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. É isso que é adorno. É que é atavio. É isso aí que inclui essas leis sociais todas aí. A ordem maior de tirar o adorno, os atavios se encontram na Torá. Vamos lá. É Êxodo capítulo 33. Olha aqui para você ver. Vai envolver a glória. Israel se entristece muito, porque Adonai não vai com eles mais. Eles sabem que a glória se retirou por causa dos atavios, por causa das injustiças, por causa das subtrações de direitos. Olha aqui, disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, está vendo? Nenhum vestiu os atavios. Olha aqui, pois o Eterno tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, os adornos, os relacionamentos, porque uma coisa é quando você é perseguido por causa da palavra, outra coisa é quando você cava, ser injusto e subtrair o direito dos outros. Olha aqui, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. É momento de nos despojarmos. Isso aqui é Yom Kippur, está dizendo aqui no meu ouvido. Eu não sou legisladora. Elu. Então, aqui ó, olha, Moisés costumava ao detalhe aqui ó, a tomar a tenda, armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha aqui, versículo 7, em outra tradução. E Moisés toma a tenda e a estende para ele fora do acampamento, longe do acampamento, ele aclama: tenda do encontro. E assim todo demandador de Adonai sai fora do arraial até a tenda do encontro que está fora do acampamento. Demandar significa caminhar para procurar, propor em juízo na presença de Adonai. Julga-me, Adonai. É isso aqui. E resolver a questão que está pendente. Esforçar-se, diligenciar-se, caminhar em direção a Adonai fora da tenda. Porque precisa de purificação. É isso que ele está dizendo para nós. Agora, nesse mês de Elu, para todos nós, sempre foi assim: o encontro com Adonai
exige uma saída de si mesmo, um despreendimento de todo vínculo. Para encontrá-lo é necessário exilar-se fora do acampamento. O verdadeiro encontro vai implicar em êxtase. O que é isso? Em prazer, em gozo, em dizer Anile Dodili, eu sou do meu amado, meu amado. Vedodili, esqueci do Vedodili. Anile Dodili, Vedodili. Ai, vocês aprendam com a Dinai. O desejo ardente de obedecer. Israel aqui caminha agora para uma verdadeira e profunda conversão. O adorno no hebraico é Hadaran, significa ornamento, esplendor e honra. O substantivo é associado à glória. Por isso que o homem, a criatura de Elohim, não pode subtrair direitos do outro, porque senão a glória de Adonai se vai e ele fica seco. Você lembra da mulher virtuosa? Vai lá no Provérbios 31. A sua força está nos seus vestidos. Como é que é? São os seus vestidos. A roupa que ela veste. Olha lá. Provérbios 31. Estou encerrando. Porque eu ainda quero ir numa promessa. Eu quero falar da oferta de Rosh Hashanah. Ainda vai dar tempo. A oferta que nós temos que entregar em Rosh Hashanah, quando nós fizermos o pré-louvor, nós vamos entregar uma oferta. Essa é a oferta de sêmola, de cereais. Por causa desse pecado, nós vamos entregar, simbolizando que eu pedi perdão dos meus pecados e você também. E nós então entramos numa comunhão com Adonai e eu entrego a oferta. O que ele colocar no seu coração, ninguém está te cobrando nada. Nada, está lá em Números, no capítulo 15. As ofertas de pacificações por causa dos relacionamentos. Então vamos aqui, Provérbios 31. Vamos lá. Olha aqui, a mulher virtuosa. Versículo 25. 31, 25. Olha aqui, a força e a dignidade são seus vestidos. É aquilo que ela veste. Ela ri-se do dia futuro. Abre a boca com a sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Fala de uma roupagem espiritual, preparada para encontrar o seu noivo a qualquer momento. A qualquer momento. Os filhos de Deus, eu disse, não possuem glória própria. Se Adonai se vai com ele a glória. A glória, assim é o dom de Elohim, esse dom, ele é revogável. Ele não é irrevogável, ele é revogável isso. Porque se ele vai, a glória se vai. Se nós não acertarmos, temos que acertar. Só uma intervenção divina. Para fazer, dizer e fazer. Só. E ele diz que ele vai intervir. Quer ver? Sofonias. Para encerrar, Sofonias. Só uma intervenção divina na nossa vida. Para nós dizermos e fazermos o que nós estamos dizendo. Sofonias, capítulo, deixa eu chegar lá. Capítulo 3. Sofonias 3. Olha a partir do versículo 9. A futura Jerusalém. A futura Jerusalém. Olha aqui, no capítulo 9. No capítulo 3, versículo 9. Então, darei lábios puros para dizer e para fazer. Para que todos invoquem o nome do Eterno. Para que o sirvam de comum acordo com Ele. Dizendo e fazendo. Comum acordo é dizer e fazer. Aqui, além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, porque ele vai fazer uma obra maravilhosa.
Só uma intervenção divina. Divina. Mas o profeta diz que vai haver. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberberás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e manso, que confia no nome do Eterno. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca se achatará língua enganosa. Serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. E aí nós podemos cantar. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubilo, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, regozija, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Eterno Elohim lançou fora o teu inimigo, afastou os juízos que eram contra ti. O Rei de Israel, ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. Alegremente, ó filha de Sião, rejubilo, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubilo, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Não temas, ó Sião, não enfraqueçam tuas mãos, tu já não verás daqui em diante mal algum. Farei de ti um nome e o louvor de toda a terra, e os povos verão que eu sou Elohim. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubilo, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Ó filha de Jerusalém.